Em 2009, Michael Schumacher é escalado para um teste com a GP2 em Jerez de la Frontera. Senta no carro, gosta do que vê, mas depois de 10 voltas apenas andando no seco, manda avisar: eu não dou conta do recado, vocês vão precisar procurar outro piloto. A Ferrari então olha para uma segunda opção, que não disputava um grande prêmio de Fórmula 1 há quase 10 anos. E ele claramente também não estava em condições. Então, senta aí que a história de hoje é muito boa. Você está claro em pequenas, grandes histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1, ou não, desde que seja rapidinho, é legal de contar, é bacana de saber. Vamos lá. Em 2009, a Ferrari tinha um problemão, quer dizer, mais de um problemão. A Fórmula 1 tinha passado por uma grande mudança de regulamento do ano anterior para aquele, e eles tinham sido muito conservadores na concepção do carro, perdendo muito tempo e recursos na construção do KERS, mecanismo de recuperação de energia que estreava na Fórmula 1 naquele ano e permitia a instalação de um motor elétrico que recuperaria a energia cinética dissipada nas frenagens. Já falei disso inclusive no vídeo sobre motores, e devolvia até 60 cavalos em momentos que o piloto decidisse ao longo da volta. Inicialmente eram 60 cavalos, depois isso mudou. Com isso, o carro era pouco sofisticado aerodinamicamente e sofria com equilíbrio por carregar aquele troço pesado, motor elétrico mais as baterias do KERS. As principais adversárias, Red Bull e a surpreendente Brown GP, decidiram fazer o carro sem o bendito do KERS, o que mostrou-se um acerto. E o que aconteceu foi que a Ferrari, que disputou o campeonato de 2008 até o último metro, e não é exagero dizer isso, venceu construtores, mas perdeu naquele trauma com Felipe Massa aqui em Interlagos. Fez um carro que levou até a quarta etapa do campeonato para pontuar com Kimi Raikkonen em um sexto lugar. Na corrida seguinte, Felipe Massa deixou de ficar zerado na tabela e pontuou ele também com um sexto. Ele faria na sequência mais um quarto, um sexto, um quarto, um sexto, um terceiro e então Hungria. A história é amplamente conhecida e uma mola desprendeu-se da suspensão traseira de Rubens Barrichello, veio quicando pelo asfalto e acertou a cabeça do Felipe. Ele é gravemente ferido e posto fora de ação. De imediato ali não sabiam por quanto tempo, nem sabiam se ele sobreviveria e, sobrevivendo, se voltaria para a Fórmula 1. A Ferrari então olha para suas opções e pensa: temos um heptacampeão no banco de reservas e Luca Badoer. Do Schumacher, o tema principal a gente fala já, mas vamos primeiro falar do Badoer. Seu último grande prêmio tinha sido disputado em 1999, ainda pela Minardi, e desde então ele tinha andado milhares de quilômetros pela Ferrari em testes nas pistas de Imola, Mugello e Fiorano, sempre junto com os titulares, sempre testando novas soluções. Naquela época testava-se muito, mas isso é fundamental, nunca mais tinha disputado um grande prêmio. A Ferrari tinha então com ele uma dívida de gratidão e ele tinha recusado diversas propostas entre 2000 e 2008 para voltar para o grid. E o seu retorno foi uma tragédia. Inclusive é triste porque sua história ficou manchada por causa de 2 grandes prêmios. Ele que tinha fama de veloz e venceu o campeonato da Fórmula 3000 de 1992, antes de estrear na Fórmula 1, num grid que tinha Rubens Barrichello e David Coulthard. 2 pilotos que despontariam na Fórmula 1 teriam vice-campeonatos e diversas vitórias e poles. Badoer é aquele que quase colocou a Minardi nos pontos no Grande Prêmio da Europa e foi traído por uma quebra de motor, sentando do lado do carro e chorando. Lembra dessa cena? Pois é. Mas substituindo o substituto, já que Schumacher testou com um carro da GP2 e não estava apto, a gente já fala disso, Badoer foi muito mal. Classificou-se em último em Valência, 1,2 segundos atrás do penúltimo, sendo mais rápido apenas no pit lane, onde ele tomou uma multa por exceder o limite de velocidade. Na corrida também foi muito mal, rodou sozinho e etc. Na etapa seguinte, em Spa-Francorchamps, é novamente último, dessa vez 6 décimos atrás do penúltimo, o que a gente pode considerar uma evolução, e encurtou a diferença, mas ainda assim era muito pouco para a Ferrari. Ele então é sacado e para sua posição vem outro italiano, Giancarlo Fisichella, que tinha feito uma boa performance em Spa pela Force India, dificultado a vida da Ferrari de Raikkonen.
naquele que pode ser considerado o melhor final de semana da escuderia em toda a temporada de 2009. Mas voltemos ao tema principal. O que tinha de raios acontecido com Schumacher? Por que o heptacampeão, sempre conhecido pela sua forma física excepcional, tinha de errado? Então, eu deixei o mais interessante para o final. Schumacher foi o primeiro a ser cotado pela equipe porque sempre esteve ali depois da sua primeira aposentadoria no final de 2006, rondando a Ferrari, fazendo um papel de consultor. Em 2007 e 2008, inclusive, andou com o carro da equipe porque os engenheiros, tão acostumados que estavam com o seu feedback, queriam entender suas opiniões sobre o carro. Ele vinha se divertindo com a aposentadoria e resolveu andar de moto. E moto, você sabe, é um troço perigoso. Ele andava em track days, em alguns testes, sempre semi-incógnito. E começou a sofrer algumas quedas. Na mais grave delas, machucou as costelas e o pescoço. Poucas semanas antes do acaso interceder e ele ser chamado pela Ferrari para substituir o amigo Felipe Massa. Um teste, então, com o carro da GP2, que à época fazia as vezes de Fórmula 2, foi organizado em Jerez de la Frontera. Schumacher chegou, andou com o carro durante 10 voltas de pista seca, porque depois garoou, desceu e avisou todo mundo. Maravilha, adorei o carro, o feedback é esse e aquele, que os engenheiros da GP2 inclusive gostaram bastante, mas temos um problema. Eu não dou conta de disputar um grande prêmio para vocês. Não consigo, preciso de mais tempo para voltar. E quem ficaria atento a essa possibilidade seria a Mercedes, que estava prestes a comprar a Brown e pensou então, seria tudo de bom ter Schumacher de volta. Mas essa é outra história. Schumacher faria mais 3 temporadas, 2010, 11 e 12, e Luca Badoer nunca mais disputaria um grande prêmio na Fórmula 1. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te peço para usar com a gente uma das 3 hypadas que você tem por semana. Conhece essa nova ferramenta do YouTube? Pois é, toda semana você pode usar 3 hypadas que mostrarão pro YouTube que você gosta dos vídeos desse canal e ajudar ele então a disseminar nosso conteúdo internet afora, chegando cada vez mais longe. Nossa comunidade aqui, eu sempre digo, é poderosíssima e a gente tem muito mais likes do que canais com 10, 15 vezes mais inscritos do que a gente. Por quê? Porque toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, vocês deixam, porque afinal de contas é de graça. Então é isso, valeu e aquele abraço.